Hoje nós vamos falar da terceira coluna do sucesso. Nós falamos da primeira coluna do sucesso, que é a oração. Falamos da segunda coluna do sucesso, que é o jejum. E hoje nós vamos falar da terceira coluna do sucesso, que é a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela é o manual do crente. A Bíblia é a arma de todo cristão. Ninguém, nenhum cristão, pode ficar sem ter uma Bíblia na sua casa, no seu alcance. Eu tenho uma Bíblia dentro da bolsa e tenho sempre uma Bíblia no carro. Mas eu sempre tenho Bíblia, mais de uma Bíblia em casa. Porque a Bíblia, ela é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Em todo tempo que você precisar, você abre o manual do crente e você vai ter a resposta para todas as coisas em tua vida. Passa o primeiro para nós vermos. Mateus 4:4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui foi um momento em que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado. E o diabo lançou uma palavra dizendo para ele assim, se você é o filho de Deus mesmo, diga para essas pedras que elas se transformem em pão. E Jesus, conhecendo a palavra, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque você vai chegar em alguns momentos da tua vida que você vai ser levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E se você tiver no teu coração a palavra de Deus gravada, você não vai ser vencido pelo diabo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que vencer o diabo com a palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto muito desse texto. Porque ele diz assim: conhecereis a verdade. O que é a verdade? É algo que é verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está dizendo aqui: conhecereis a verdade na palavra de Deus e a palavra de Deus te libertará. Glória a Deus. As pessoas só não vencem na sua vida porque elas não praticam a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que já me perguntaram: mas na igreja de vocês não se manifesta demônio, o pastor não ora por libertação, não sei o que, não sei o que. E o pastor aqui não é muito de fazer esse tipo de culto. A gente faz, se precisar orar por alguém endemoniado, repreender um demônio, a gente ora. Só que a gente não fica enfatizando isso. Porque o que vai libertar a pessoa? É a palavra de Deus. É a verdade na palavra de Deus. A pessoa, quando ela vem para a igreja, quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos criatura. E quando nós viemos para a igreja e entendemos quem morreu por nós na cruz do Calvário, e nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente desce as águas do batismo e diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Só que esse novo vai ser através do que você vai alcançar? Através da palavra de Deus. Conhecendo a Bíblia e colocando ela em prática. Irmão, a gente não pode ser aquele crente chato que quer colocar as coisas nas pessoas, enfiando goela abaixo nas pessoas. Como diz, o ditado. Não, nós temos que ser um cristão sábio e ganhar as pessoas pela palavra de Deus. A minha sogra, já contei esse testemunho aqui, ela era católica. E ela era bem católica, porque ela é uma pessoa muito intensa. Quando ela assume um compromisso com algo, ela é devota àquilo que ela assumiu. E quando ela começou
começou a vir para a igreja, ela começou vindo aos poucos, conhecendo. E nessa época ela fumava. E ela adorava imagens de escultura. E ela tinha muitas, inclusive. Acreditava em benzedura e um monte de coisa. E aí eu dizia pro Bino, mas é errado. E aí ele disse, olha, a mãe, ela não gosta que fique pressionando ela. Se começar a pressionar ela, ela vai escapar. E aí a gente começou a orar e colocar algumas coisas em prática pela palavra. E a ensinar ela. E aí ela começou a ver que imagens de escultura era errado, que nós não deveríamos adorar e nem nos prostrar. E ela tirou as imagens de escultura de dentro da casa dela. Ela fumava há mais de 20 anos. E ela fez um propósito com Deus para parar de fumar. E toda vez que ela sentia desejo de fumar, ela tinha trazido uma água para o pastor consagrar, ela tomava um pouquinho daquela água e ela ia no quarto, dobrava os joelhos e pedia, Senhor Jesus, me ajuda. E ela foi sendo liberta. Então eu consigo entender isso porque nós temos uma prova viva disso, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, não existe quem não seja liberto, que não coloque a palavra de Deus em prática. E eu vi isso na vida dela. E hoje, quando alguém me fala isso, eu digo, a melhor forma de alguém se libertar é conhecendo a verdade. É através da palavra, através da Bíblia, do conhecimento, que as pessoas alcançam libertação. Não é o muito nós falarmos, não. É o ensinamento e o bom exemplo. Dê bom exemplo para as pessoas, você sendo um cristão, e você vai ver o que Deus vai fazer na vida delas. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que interessante. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado. Nós temos que ver como está a nossa vida com Deus. Deus tem aprovado as nossas atitudes? Deus tem aprovado o que você tem feito? É o que a Bíblia está ensinando. Se você praticar e fizer certo as coisas, você vai estar dando um bom exemplo. E aqueles que estão andando contigo vão ver um diferencial na tua vida. Muitas pessoas não ganham, às vezes, algum familiar, não ganham um amigo, não ganham alguém da sua casa. Por quê? Porque elas não dão um bom exemplo. A gente cansa de ver, né? Ué, mas não é crente quando a pessoa comete um erro. Ah, mas não vai na igreja. Isso é o quê? É como nós estamos nos apresentando. Irmãos, nós erramos. Mas as nossas falhas e os nossos erros, elas têm que ser muito pequenas. Nós que somos a luz do mundo, nós temos que ter muito cuidado para iluminar as outras pessoas. Glória a Deus. E ele diz assim, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos andar na rua e ter algo para que as pessoas possam nos acusar. Nós, cristãos, líderes de célula, do núcleo, obreiro, nós temos que ter uma vida íntegra, reta e temente a Deus. Para que o diabo não venha achar algo em nós para tentar nos acusar. E como que nós vamos conseguir isso? Manejando bem a palavra. Tem um erro na nossa vida? Vamos ver na palavra como que eu vou vencer esse erro. Como que eu vou vencer essa fraqueza na minha vida. Vá para a Bíblia, irmão. Vá para a Bíblia. A Bíblia é o manual do crente. Não tem área da tua vida que a Bíblia não tenha uma resposta para ela. Amém? Pode passar o próximo. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim como
assim agora como até o dia da eternidade. Crescei na graça e no conhecimento. Aqui ele deixa claro para nós, segundo Pedro, que nós devemos buscar esse crescimento. Irmão, mesmo que você nunca vá pregar, mesmo que você nunca vá querer ser um pastor, um missionário, mas você tem que manejar bem a palavra de Deus. Você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia para você não ser envergonhado pelo diabo. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Teve uma vez, uma época, que a gente fez uma gincana, não sei como é que foi, algo assim, numa célula que nós tínhamos, e eu fiquei com vergonha, porque as pessoas não sabiam coisas básicas da Bíblia, coisas simples, que qualquer criança responde. Tinha gente que não sabia. Tinha gente que não sabia quem abriu o mar vermelho. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece essa verdade, como que você vai ser liberto? Como que você vai ajudar alguém na tua célula a se libertar? Se você mesmo não conhece a verdade. Entende? Então nós temos que manejar bem a palavra. Esses dias eu fiz um quiz, esses dias eu acho, né? De perguntas que tinha aqui no meu celular da Bíblia que apareceu. E eu fiz. Eu acertei quase todas. Errei só uma. Por quê? Ai, irmã, mas tu conhece toda a Bíblia? Não, eu não conheço. Mas eu procuro ver o que a Bíblia fala a respeito disso. O que a Bíblia fala a respeito de algumas coisas. E aí sim eu fico atenta. Glória a Deus. Oséias 6:3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva será o dia que rega a terra. Diz que Jesus vai voltar. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Tem muita gente, irmãos, que não é liberto, que não tem a sua casa restaurada, que não é curado porque não sabe buscar na palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está passando por alguma dificuldade em alguma área da tua vida, comece a pensar nisso e dizer: o que o Senhor fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso? Nós temos, irmãos, que ver o que a palavra de Deus fala a respeito de algumas situações. Nós não podemos aceitar como que crise financeira, vida de miséria, vida de enfermidade e de dor, destruição na família. Todo mundo passa por esses momentos, mas isso não pode ser constante na nossa vida. Tu não pode ter uma vida sofredora nessas áreas. E você vai conseguir mudar isso como? Praticando as 5 colunas do sucesso: oração, jejum e conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Glória a Deus. A minha Bíblia tem, mas a maioria das Bíblias tem lá no finalzinho. Na minha diz assim: como encontrar ajuda na Bíblia. A minha diz assim: se você tem a sua Bíblia, abra lá no final dela para ver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A minha diz: como encontrar ajuda na Bíblia. Bem no finalzinho. A de vocês tem também? Não? A minha Bíblia, eu gosto da versão revista e atualizada ou revista e corrigida. Se você tem mais de uma Bíblia em casa, chegue em casa e olhe a sua Bíblia no final dela. A minha diz assim: olha só que interessante, irmãos. Por quê? Irmã, mas eu não sei por onde começar.
Converse com o teu pastor, fala: pastor, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Como que eu faço para iniciar um estudo? Comece a se aperfeiçoar na palavra. A minha, ela tem vários temas, vou ler alguns para vocês. Diz assim, como ser um bom amigo. Daí tem os textos bíblicos que indicam. Provérbios 17:17, Lucas 10:25-37, João 15:11, Romanos 16. Como ser um líder, como cuidar das viúvas e dos anciãos, como celebrar o nascimento ou a doação de uma criança, como celebrar uma formatura, como celebrar um casamento, um aniversário de casamento, como controlar seu temperamento. Aqui tem vários textos bíblicos ensinando como controlar a língua, como descobrir a vontade de Deus, como enfrentar o ensinamento falso, como enfrentar a prisão de companheiros ao ingressar na universidade, serviço militar, como enfrentar a morte de um ente querido. Olha só que interessante. Muitas pessoas, às vezes, não sabem como lidar com isso. E elas sofrem por isso. E a Bíblia, ela tem um ensinamento. Ela tem alguns textos bíblicos que ensinam como lidar com isso. Olha se não é um verdadeiro manual. Como enfrentar uma enfermidade. Como enfrentar o sofrimento e a perseguição. Tomar decisões difíceis. Uma vida solitária. Diante de um julgamento e uma demanda judicial. Se perder o emprego. Como aproveitar o tempo. Ao mudar-se para uma casa nova. Como superar vícios. Aqui tem vários textos. Não vou ler todos porque são muitos. Vários textos que a gente pode olhar ali. Vai ter o versículo e você pode estudar a respeito daquilo ali. Olha que interessante. Irmãos, hoje a internet é um livro maravilhoso. Às vezes as pessoas ficam horas e horas e horas na internet. Pesquise na internet. Tem a Bíblia para baixar no celular. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, pesquisa na internet, no Google. Bota ali, Google. Pergunta ali para o Google um texto bíblico, um esboço bíblico, uma pregação que fale a respeito de família. E aí ele vai aparecer, né? Olha ali o embasamento, quem é que está ensinando, né? Olha ali e ouça. Tem vários, irmãos. Mas nós só vamos crescer no conhecimento e na sabedoria como? Se nós praticarmos. Se nós praticarmos. No nosso TSD, Tempo a Sós com Deus, nós temos, a gente normalmente tira um tempo para orar e um tempo para ler a Bíblia. E eu já falei isso. Escolha o melhor horário do dia, que a tua mente está mais limpa, que você está mais descansado. E nesse tempo, aproveite para ler o versículo e crescer no conhecimento. E aí você não vai perecer diante das dificuldades. Passa. Não, pode voltar, então deixa lá. Eu separei alguns textos. Um versículo sobre família. Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso é uma promessa para a nossa família. Isso é uma promessa para a nossa casa. E como que nós vamos colocar ela em prática? Crendo no Senhor Jesus, praticando o que Ele nos ensinou, seguindo os mandamentos que Ele deixou. E aí quando você orar, você vai declarar. A palavra de Deus fala em Atos 16:31. Se eu crer no Senhor Jesus Cristo, a minha casa e eu seremos salvos. Então essa promessa é para minha família. E eu não aceito nada contrário a isso. E aí você vai declarar em fé que o Senhor vai fazer. Irmãos, também tem para finanças. Para finanças tem vários. Eu peguei só algum para a gente citar como exemplo. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês.
de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo. Quem suprirá todas as nossas necessidades? O nosso Deus. Mas nós temos que fazer o quê? Praticar. O pastor está pregando que este ano, e profetizando, será um ano de oportunidades. Irmão, não perca as oportunidades que estão passando pela tua vida. Deus vai abrir porta. Você vai estar sendo, Deus vai estar te direcionando para um novo emprego. Você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer, porque diz que Deus suprirá as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele conhece. Mateus 6 diz que se Deus vestiu até a erva do campo, que depois de seca ia para a fornalha, por que não vestirá você? Homem de pouca fé. Nós temos que exercitar a nossa fé em Cristo. Exercitar e praticar. Temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar e praticar. Como que você vai fazer isso? Você está trabalhando e você está sonhando com algo. Você começa a colocar diante de Deus, diz: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Agora o Senhor faz a sua. Vá abrindo as portas. Vá aplanando os caminhos. Vá colocando as oportunidades diante de mim. E o Senhor vai fazer. Por quê? Porque Ele está vendo o teu esforço no teu trabalho. Porque a fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé, mas nós temos que nos mexer também. Amém? Eu marquei um aqui para saúde. Um que eu gosto bastante, sempre que eu oro eu falo esse versículo. 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Quando eu oro a Deus, falando de cura, eu digo: Senhor, a tua palavra está dizendo que pelas tuas pisaduras, pelas tuas chagas, nós fomos sarados. Então eu não aceito a enfermidade. Eu não aceito. Irmãos, quando você orar, você tem que ter um embasamento bíblico na tua oração. Você tem que lembrar de alguns textos bíblicos e citar elas na tua oração diante de Deus. Eu estava vendo um testemunho do pastor Eibe, que o pastor Jadir sempre nos ensina, e ele tem umas pregações de ensinamento muito bom. E eu tinha muita dor no meu joelho, nesse joelho aqui. Muita dor, muita dor. E eu comecei a orar a respeito disso. E aí um dia eu estava com muita dor e eu orei e disse: Senhor, eu não aceito. Deus, eu sou tua filha, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito o que a tua palavra diz. Eu não aceito. E Senhor, a tua palavra fala que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então eu não aceito essa dor. Eu não aceito essa enfermidade. Irmãos, e a dor foi passando. Só que eu estava com dor no quadril e no joelho, que eu tive uma inflamação, uma bursite no quadril e uma inflamação no joelho. E eu estava orando, e aí a dor no joelho passou, e eu fiquei só com dor no quadril. E eu disse: não, Deus, a tua cura tem que ser completa. Eu não aceito, eu não aceito. E comecei a citar: Senhor, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E fiquei dizendo aquele versículo bíblico. Deus, é a tua palavra que diz. E aí, quando eu saí, irmãos, do banho, e saí, fui fazer outras coisas, eu não estava mais com dor. Eu não estava mais com dor. E para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais tive dor no quadril e no joelho. Por isso, irmãos, que as 5 colunas do sucesso, elas estão ligadas. Elas estão ligadas. Uma complementa a outra. Primeiro a gente começa orando, consagra um jejum e coloca em prática a palavra de Deus. Aquilo que a gente aprendeu. Os textos bíblicos. Está passando por luta dentro de casa? Ore a Deus e diz: Senhor, mas a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não aceito estar indo para a igreja sozinho. Eu não aceito que os meus filhos fiquem em casa, porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero que todos da minha casa te sirvam e te adorem. Em nome de Jesus. Eu marquei aqui um texto para a vida espiritual, que diz assim, que eu acho que é o que... Não é esse.
2 Tessalonicenses, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo porque a fé que vocês têm para que cresça cada vez mais. Nós temos que buscar o crescimento espiritual. Espiritual. Crescimento em Deus. Irmãos, viver os mistérios de Deus, de ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Ah, como era maravilhoso quando nós tínhamos um tempo de oração no monte, que nós orávamos a Deus, buscávamos, o Senhor se manifestava, o Espírito de Deus descia, as árvores brilhavam, as folhas brilhavam, o poder de Deus se manifestando. Só que às vezes a gente vai perdendo, né? A rotina do dia a dia, o cansaço do trabalho, tudo que vai acontecendo, vai nos tirando. Ah, não vou orar hoje. Ah, não vou fazer isso, irmão. Nós temos que atrair a presença de Deus para a nossa casa. E nós temos que ser transbordante do Espírito. E como que nós vamos fazer isso? Através da Bíblia. Lendo a Bíblia. Colocando ela em prática. Tem alguns textos que às vezes a gente não entende. Busca entendimento. Né? Não entende? Vai ali no Google. Bota ali. Versão de hoje. O que quer dizer. Né? Porque às vezes tem algumas coisas que são meio complicadas da gente entender. Aí você vai lá, pesquisa, procura o teu pastor, diga, pastor, o que a Bíblia quer dizer em relação a isso? Porque muita gente não entende e aí sai falando qualquer coisa. Não, irmãos, não. Nós temos que vigiar e termos sabedoria na palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa das pessoas. Cuide o que você ouve. Se alguém te falar algo, mas a Bíblia diz isso, e você ficar em dúvida, vá lá na Bíblia. Vá lá e vê se realmente a Bíblia fala isso. Se a Bíblia não fala, não é de Deus, é do maligno. Amém? Que você possa pôr em prática a oração, o jejum e a leitura da palavra. Se você não tem a prática de ler a Bíblia, a partir de hoje faça isso. Um versículo que seja. Leia, estude ele, se aprofunde nele, para ver o que Deus quer falar contigo. O que Deus quer falar contigo. Amém? Se coloque de pé nesta noite, nós vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia.